Fala aí, rapaziada do nosso canal Golaço Brasil, trazendo mais um vídeo aqui no nosso canal. E nesse vídeo para falar da vitória do Palmeiras sobre o São Bernardo, 1 a 0, gol do Flaco Lopes aos 41 minutos do segundo tempo. O Flaco Lopes novamente aí fazendo mais um gol com a camisa do Palmeiras, ele que nos últimos jogos aí tem feito muitos gols e decidiu aí novamente para o Alviverde Paulista. Todo mundo achando que assim empate a partida, né? Mas ele foi lá e deixou dele novamente. Antes de soltar o vídeo, quero convidar você que ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva, ativa o sininho das notificações para você não perder nada. Tudo do Palmeiras, tudo do Verdão, você encontra aqui no nosso canal Golaço Brasil. Então vamos aí para o vídeo, daqui a pouco nós estaremos de volta. O Palmeiras 1, eu não consegui acompanhar boa parte desse jogo, estava fazendo outro jogo do Campeonato Paulista, mas para o Júlio, muito bem, muito bem. Aliás, a gente não fala espanhol e a gente também não tem muita curiosidade de saber nada, né, que acontece fora aqui do Brasil, no nosso continente, seja na música, seja no cinema, a história, na política, história, enfim. E o Brasil provavelmente seria fragmentado em vários países, como foi a Gran Colômbia, né? Como foi a América Espanhola e tal. Não fosse essa coisa do reino ter vindo para cá, né? Da corte portuguesa ter vindo para cá, fugida lá da Europa. Mas, enfim, aí já é história. Mas a gente não gosta muito de história, né? A gente olha pouco para a história e olha pouco para a vizinhança. Mas o Flaco Lopes não, e ele está aprendendo português. E a história do Campeonato Paulista, Júlio, mostra agora o Palmeiras 2 pontos atrás do Santos, mas ainda líder em pontos perdidos, podendo, no jogo contra a sua Portuguesa, é muito provável, ultrapassar o time do Santos. Quarta-feira que vem. Tem um clássico ainda contra o Corinthians, que para mim é um jogo no qual o Palmeiras entra em campo favorito. Domingo agora. Domingo, às 18 horas. Na Arena Barueri, mando do Palmeiras. Porque o Allianz tá sem o Aliás, né, essa história de gramado, só rapidinho, os jogadores, o Pedro reclamou do gramado lá de Sergipe, muito fofo. E considerando que ontem o André reclamou que o do Maracanã tá duro, rapaz, hein? Que difícil que tá achar ali termo. Sei lá, como é que a gente chama? Maciez do rigidez do gramado, né? No ponto ideal para os jogadores. E o Palmeiras vai jogar num estádio, vai ser torcida única, Arena Barueri, mas não é o estádio dele. Não é o estádio dele. Não é o estádio dele. O Palmeiras tem ainda o São Paulo também pela frente. O Santos já jogou os 3 clássicos, mas tem o Bragantino fora de casa. Mas, o Tomás, é curioso, né? Hoje é quinta-feira, estamos aqui, quem está vendo o programa ao vivo é quinta para sexta, meia-noite e 17. 17 minutos já da sexta-feira. Quem estiver acompanhando a reprise, estamos na própria sexta-feira. Uma semana atrás, a gente colocaria Palmeiras e Corinthians numa diferença, assim, brutal de estádio, né? Antes de um clássico, se o clássico fosse domingo passado, a gente falaria que o Palmeiras é ultra favorito para ganhar do Corinthians. Hoje já é bem menos. Bem menos. Porque o Corinthians recuperou. O Corinthians recuperou animicamente, está com um novo técnico. A pressão será menor também. A pressão menor e tal. Então, é claro que o Palmeiras continua sendo favorito para o jogo da Arena Barueri, ainda mais com torcida única, mas é um campeonato em que a gente está vendo as torcidas únicas falarem mais baixo, né? Sim. O Corinthians perdeu em casa do São Paulo. São Paulo perdeu do Santos. São Paulo perdeu em casa do Santos. Enfim, o Palmeiras ganhou do Santos, mas num jogo que não foi tão moleza. Não sei não. Se o Corinthians não pode aprontar para cima do Palmeiras lá na Arena Barueri no domingo. Mas o Palmeiras jogou muito bem hoje. Jogou muito bem mesmo. Vamos falar de Abel Ferreira, que, se eu não estiver enganado, só perdeu uma vez para o Corinthians. E hoje ele falou sobre a necessidade de inovar, né, até pelas peças que tem, ou talvez pelas peças que faltem, e elogiou Estevão, novidade no time do Palmeiras nessa vitória diante do São Bernardo. Fala, Abel. Eu já vos disse que os treinadores portugueses se respeitam muito. Eu estou aqui hoje porque houve, se calhar, uns anos atrás, um treinador português que se aventurou pela Europa fora e que teve sucesso, que foi Mourinho, e abriu portas para outros. Teve outro que atravessou o Atlântico numa altura em que ninguém queria vir para o Brasil e falou maravilhas disto, que foi o Jorge Jesus, e abriu portas para mim, por exemplo, e atrás de mim vieram outros, mas isso não sou eu que escolho os treinadores, são os dirigentes. Eu acho que a competência dos jogadores e dos treinadores não tem nacionalidade. O que eu posso dizer do Corinthians é que é um clube histórico,
apesar de sermos grandes rivais, nós precisamos um do outro. O Corinthians precisa de São Paulo, o São Paulo precisa do Corinthians, e o Palmeiras precisa... Desculpem, o Palmeiras precisa do Corinthians e o Corinthians precisa do Palmeiras, o Palmeiras precisa do São Paulo precisa do Palmeiras, o Palmeiras precisa do Santos, precisa do Red Bull, porque são equipas fortes, com história, e eu gosto de jogar em jogos com torcidas fervorosas. Agora, as questões de gestão de clubes, eu tenho uma opinião, mas eu vou guardá-la para mim. Eu acredito que cada pessoa dentro dos clubes fazem o melhor que podem e conseguem para dotar os clubes com todos os recursos. É um jogo diferente, eu sei que é um jogo diferente. Tem um treinador novo que está-se a adaptar, os jogadores estão... 2 vitórias dá muita confiança a uma equipa. É um derby, nós sabemos como é que são os derbys. Jogámos Supercopa, tivemos a oportunidade de ganhar esse jogo, nos 90 minutos não ganhamos, perdemos, o treinador é pardal, o treinador não percebe, o treinador não sabe substituir. Futebol aqui é assim, futebol não tem memória, futebol é o momento, é o aqui e o agora. Portanto, isso são números que são bonitos, mas é para vocês, se isso fosse um título, eu corria atrás disso. Se ao final de 150 jogos desse um título, eu corria para esse. Mas não dá nada, não me dá nada. Portanto, eu tenho necessidade, como disse ao teu colega antes do jogo, de provar todos os dias a mim mesmo que mereço o lugar que ocupo, de desafiar os meus jogadores com novas dinâmicas e nova forma de jogar, que é ousada, que é criativa, que obriga os jogadores a ter que ser muito agressivos no momento de bola e no momento da perda de bola, e desafiá-los. Como eu disse, eu costumo dizer que... Eu costumo estar sempre a comparar que quando estás muito tempo que é o meu caso, com a minha esposa, tenho que ser criativo, eu não posso fazer sempre as mesmas coisas, não é? Então é o que eu faço com a minha equipa igual, tenho que fazer a mesma coisa mas melhor, criar desafios, criar surpresas, criar formas de surpreender sempre a minha esposa, que é para ela não me largar, não é? Portanto é que eu faço com os meus jogadores exatamente a mesma coisa. Se calhar amanhã vão dizer que o Estevão, que já disse, não é Messinho, é Estevão, que agora, pronto, agora o Estevão é o melhor do mundo. Depois, bem a seguir, faz um jogo menos bem. Paciência. Eu preciso de paciência. É um miúdo que tem potencial tremendo. Temos que ter cuidado com ele. Paciência. Está aí o glorioso Abel Ferreira. Fiquei curioso para saber qual que é a opinião dele sobre a administração do Corinthians, talvez. Porque ele falou não deve ser muito diferente da nossa, não? Né? Sim. Não deve ser muito diferente da nossa. E realmente não tem cabimento ele... pegar o microfone para meter o pau. Mas eu achei interessante ele falar isso, porque fica a impressão de que, poxa, o Corinthians é tão grande, tô fazendo uma leitura aqui que pode ser totalmente equivocada, mas fica a impressão, o Corinthians é tão grande, é tão gigante, tão mal administrado, sei lá. É mais ou menos isso. É mais ou menos não, é exatamente isso. Não, mais ou menos isso que ele gostaria de falar. Sim. Muito bem. Vitória importante aí do Palmeiras. Muito legal ele falando do Jorge Jesus, né? Claro. Realmente, o Jorge Jesus não foi o primeiro português que veio para cá, né? Aliás, na história, obviamente não, né? Já vieram treinadores portugueses. Muita gente acha que o Otto Glória é português, não é, carioca, né? O Otto Glória que brilhou aqui no Brasil, na Portuguesa, e era o técnico da seleção portuguesa na Copa de 66. Muita gente acha que o Otto Glória é português, não é. É brasileiro, era brasileiro. Mas outros portugueses passaram por aqui, mas de fato o Jorge Jesus foi há um antes e depois, né? E o Abel citando que o Jorge Jesus voltou para lá falando bem do Brasil, falando maravilhas do Brasil, e aí que isso incentivou muitos portugueses a virem. Acho que não é uma coisa tão simples, mas certamente está no conjunto. O que o Jorge Jesus fez aqui no Flamengo repercutiu lá em Portugal e, de fato, abriu os olhos para a classe de treinadores, entre eles o Abel. Então, muito interessante. Citando, o flamenguista fica 2 vezes bravo com o Jorge Jesus, né? Por ter ido embora e por ter inspirado o Abel a vir para o Palmeiras. Exatamente. Bom, e o Abel só citou o Corinthians, perguntado, né? Por conta do clássico de domingo, grande jogo da próxima rodada do Paulistão. E amanhã, aqui no Depois do Jogo, a gente vai falar bastante também de Palmeiras e Corinthians. Outro jogo do Paulistão... Então tá aí, pessoal, foi o vídeo onde os comentaristas debateram aí a vitória do Palmeiras sobre o São Bernardo, 1-0, gol do Flaco Lopes. E o Palmeiras chegando aos 17 pontos na competição, mais líder do que nunca. Gostou do vídeo? Deixe o seu like, se inscreva no canal, ativa o sininho das notificações. Forte abraço a todos e até nosso próximo vídeo aqui no nosso canal Golaço Brasil.